esteja com todos aqueles que estão me vendo e recebendo essa palavra profética que vem em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a Sagrada Escritura no livro de João, capítulo 13, versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Vamos para o versículo 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa, e disse-lhes: entendei o que vos fiz? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Pois bem, amados, nós estamos aqui no capítulo de João, versículo 13, onde estava se cumprindo a Santa Ceia. Nós estamos aqui onde Jesus partiu o pão e, estendendo o pão, deu graças ao Pai e disse: recebei, porque este é o meu corpo. E semelhantemente, da mesma forma, Jesus tomou o cálice e, erguendo, deu graças e depois disse: bebam todos, porque este é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, amada igreja, povo de Deus, simpatizantes, logo após a ceia, Jesus dá o maior exemplo de humildade. Maior exemplo de humildade que a igreja deve receber e deve praticar, porque a sua palavra, Jesus, ele diz que aquele que ouve as suas palavras e a pratica, assemelha-se a um homem que construiu, que edificou a sua casa sobre a rocha. E pode vir ventos e tempestades e vendavais, que aquela casa não é abalada. Mas o homem que constrói a sua casa sobre a areia, que não ouve a palavra, que não obedece, que não pratica, vem os ventos, tempestades e destrói tudo que aquele homem construiu. Pois bem, aqui Jesus estava chamando a igreja. Aqui Jesus estava chamando a atenção dos ministérios. Ali estavam reunidos 12 apóstolos, 12 discípulos, 12 igrejas. Jesus, no início do seu ministério, ele convocou 12 para estarem consigo, para lhes ensinar as Sagradas Escrituras a respeito do seu ministério e para os enviar. Jesus constituiu a igreja na terra através de 12 discípulos. E hoje o que se vê
Quadrangular, Batista, Universal, Assembleia Presbiteriana, Igreja Unida, enfim, muitos, vários ministérios, denominações, pentecostais, neopentecostais, tradicionais. Mas enfim, ali Jesus chama Pedro, que logo após a morte de Jesus e depois de anos, ele parte em direção da obra missionária até a Itália. Ali ele chama Tomé, que depois da morte de Cristo, que depois de vários anos parte para a Índia para levar o Evangelho. Ali ele institui o que a igreja deve fazer, como a igreja deve portar, como a igreja deve viver. Depois da Santa Ceia, ele tira as suas vestes. O Senhor da Glória, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, ele tira o seu manto. Ele se despoja da sua glória, porque em Filipenses a palavra de Deus diz, mesmo ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e se humilhou. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ali ele tira suas roupas, toma uma toalha, pega uma bacia com água. O Rei dos Reis, Jesus de Nazaré. E começa a lavar os pés da igreja. Ele pega os pés da igreja quadrangular e lava os pés da igreja quadrangular. Jesus o Nazareno, ele pega os pés da igreja Assembleia e lava os pés da igreja Assembleia. Jesus pega os pés da igreja Universal e também lava os pés da igreja Universal. Jesus pega os pés da igreja Batista e lava os pés da igreja Batista. Jesus, ele pega os pés das igrejas menores, porque não dá para mim falar o nome de todas, porque tem umas que eu não conheço, mas são igrejas levantadas por Deus, ministérios constituídos pelo Espírito Santo, e lava um por um, com maior carinho, com maior amor, com maior dedicação. E logo após ele se levanta. E depois ele pergunta, entendei o que vos fiz? Mesmo eu, Jesus de Nazaré, sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés, para que vós sejam como eu, e vós laveis os pés uns dos outros. Jesus ensina a igreja a se amar. Jesus ensina a igreja a se respeitar. Jesus ensina a igreja a ter carinho um para o com o outro, independente de ministério, independente de cargo dentro da igreja, independente de liderança, independente de placa de igreja, estatura. Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus não faz acepção de classe social, de cor. Jesus ama todos como um. E todos são iguais para Cristo, independente de apóstolos, pastores, missionários, presidentes, vice-presidentes. Uma certa feita, depois que Jesus veio pelo caminho chegando em Cafarnaum, Jesus entra dentro de casa com os discípulos. E como Deus, onisciente, ele pergunta para os discípulos, de que vós discordais? Qual a discussão? Qual o problema entre vós, meus filhos, minhas crianças? E eles dizem, eles queriam saber quem era o maior. Eles estavam discutindo qual deles seriam
Marcos capítulo 9, versículo 33. Eles discorriam pelo caminho. Pedro, não, eu sou maior. Não, Tiago, não, quem é o maior sou eu. Não, João diz, não, eu tenho mais unção. Tiago, não, eu tenho teologia, eu tenho mestrado, eu fiz 5 faculdades. E havia uma dissensão. Não, eu sou pentecostal. Não, eu sou tradicional. Não, eu sou fariseu. Não, eu subo no monte, eu oro, eu jejuo. E Jesus fala, assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Eu quero dizer para você, quer ser maior, comece a servir. Eu quero dizer para você, quer ser grande, comece a amar. Eu quero dizer para você, quer que seu ministério cresça. Eu quero dizer para você, quer ser usado pelo Espírito Santo. Eu quero dizer para você, você quer ter crédito nos céus. Então edifique a sua casa sobre a rocha. Jesus nos disse que aquele que quiser ser o seu discípulo deve amar o próximo. Ser discípulo não é ser maior, ser discípulo não é ser melhor, ser discípulo não é ser grande, ser discípulo é ser humilde, ser discípulo é ser pequeno, ser discípulo é ser simples, ser discípulo é servir, ser discípulo é amar. Ser discípulo não é caluniar, não é defamar, não é disputar, não é brigar. Em Marcos capítulo 10, versículo 37. E eles disseram: conceda-nos que na tua glória nós assentemos, um à sua direita e outro à tua esquerda. Disse João e Tiago, filho de Zebedeu. A igreja hoje, ela quer trono. A igreja, ela quer se assentar ao lado de Jesus. Mas isso compete a Deus. A igreja hoje, ela anda pelo caminho, brigando e discutindo quem é o maior, quem é o melhor. A igreja hoje, ela anda por aí sem direção, sem discernimento do Espírito. Quem é o maior? O maior é aquele que está assentado no alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchem todo o templo. Aleluia, Ramassúria, canta Ramassui, Assumia canta. A glória é do Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. A glória é de Jesus de Nazaré. A igreja é uma só. E ela só tem um cabeça. Eu e você, todos nós, povos de Deus, somos apenas membros deste corpo, o qual o cabeça é Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos apenas discípulos. Jesus, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou da sua glória na forma humana. Ele veio para servir e não ser servido. Em vez de ficar discutindo, brigando, comece a servir em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus, que a comunhão do Divino Espírito Santo esteja com cada um agora e sempre. Amém. Graças a Deus.